nosso coração, Senhor. Que nós venhamos nos transformar cada dia mais na tua presença, Senhor. E o teu nome seja glorificado, não só agora, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Só vamos compartilhar bem? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. 5 ou 25? Glória a Jesus. 5 vai. A minha alma está longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo, desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Mateus capítulo 5. Podemos ler? Glória a Jesus. A partir do verso 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte das oliveiras, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. E você senta dando glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre o perfil do cristão verdadeiro. E nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. E eu falei aqui na primeira pregação desse assunto, que as bem-aventuranças é a constituição do reino de Deus.
Nós vivemos num país onde tem as suas leis, e nós iremos para uma pátria que lá também tem as suas leis. E que leis são essas, irmão Roberto? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, ela muda, ela molda o caráter do crente. As bem-aventuranças ensinam o crente a ser santo, a ser salvo. As bem-aventuranças é um convite para o crente ser santo. As bem-aventuranças é a constituição, é a lei do reino de Deus. Glória a Deus. Para você viver aqui nessa terra, você precisa conhecer as leis, não é? Você precisa obedecer as leis desse mundo, senão não. Imagine as leis de Deus. A Bíblia diz que se a lei, a nossa justiça, não exceder a justiça dos fariseus, de maneira nós entraremos no reino dos céus. Se a lei que nós servimos não for maior, exceder, ser mais justa que a lei dos fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino do céu. E se você não consegue respeitar essa lei terrena, que é corrupta, que é suja, você vai conseguir respeitar a lei do céu, que é eterna, que é celeste? É justamente sobre isso que nós estamos falando, para que você permita que a palavra lhe transforme. O nosso tema é o perfil, a característica de um cristão verdadeiro. A Bíblia diz que o crente ele vai ser conhecido não pela Bíblia que ele carrega embaixo do braço. Ele não vai ser conhecido pela gravata que ele veste, pelo terno que ele veste, mas ele vai ser conhecido pelo fruto que ele dá. Como é que você conhece o pé de fruta? Pelo fruto que ela dá. Uma vez ela dando fruto, você já sabe que tipo de fruto ela dá. Como é que a gente sabe que o outro é crente de verdade? Pelo fruto que ele dá, por aquilo que ele oferece, por aquilo que está entre as folhas, entre as folhagens do crente. Não é a vestimenta, não é o estereótipo, não é o exterior, é aqui dentro, é o fruto do Espírito, é o caráter sendo transformado, é a conduta sendo mudada. O crente verdadeiro, ele sabe que ele precisa mudar, ele reconhece as falhas, como nós falamos na pregação passada. Bem-aventurado os pobres de espírito, e bem-aventurados os que choram, né? O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua falha. Aqueles que choram não é aquele que chora por qualquer coisa, mas bem-aventurado é aquele que lamenta pelos seus pecados, aquele que chora pelas suas mazelas, pelos seus defeitos, e coloca diante do Senhor em pranto, para adquirir o perdão e a restauração de Deus. Nós estamos falando desse texto, para que nós, toda a igreja do Cordeiro, se enquadre naquilo que a palavra diz. E hoje nós iremos falar sobre versículo 5. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. E eu quero que você abra sua Bíblia em Números, capítulo 12. E deixa aberto aí. Antes que você interprete de uma má forma, ser manso não é ser medroso. Ser manso não é ser besta. Porque as pessoas olham assim: na palavra não diz que o crente tem que ser manso. Não. Mas não é manso de ser abestalhado. Não é manso de ser tapete dos outros. E eu vou te ensinar. Leia esse versículo que nós vamos ler agora em Números, capítulo 12. E o verso 3 diz assim: Ora, Moisés era o homem mais manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Quem era o homem? Moisés. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Tá bom, Moisés era o homem mais manso. Mas quem era Moisés que nós conhecemos? Moisés está no Monte Sinai, e Deus fala assim: desce, porque o povo já se corrompeu. E quando ele desce a primeira vez do monte, ele pega as tábuas da lei e junta na outra com força, e quebra as tábuas da lei. Quem era Moisés? Moisés é aquele que Deus falou:
fale com a rocha, e da rocha vai brotar água. E Moisés pega o cajado e bate por 2 vezes na rocha. Brotou a água, mas por conta disso Moisés perde de entrar na terra prometida. Quem era esse Moisés, no mundo mais manso? O que batia na rocha, o que quebrava as pedras. Sabe o que significa para nós ali? A palavra manso é força sob controle. Mansidão na Bíblia ali é força sob controle. E eu falei sobre o fruto do Espírito há meses atrás, e eu falei a respeito disso. É força sobre controle. Sabe por quê? O crente ele precisa ser forte. Ele não pode ser um crente fraco. Não. O crente não pode ser um crente abestalhado. Não. Ele tem que ser manso. E ser manso nos impede de irar, Zé Carlos? Nos impede de irar? Não. Irai-vos, mas não pequeis. Você sabe qual é o pecado da ira? É quando você extravasa. É quando você coloca para fora. Quantas vezes nosso coração enche de ira? Sabe qual é o pecado? É quando eu coloco para fora. Mas enquanto está aqui dentro, e eu começo a tratar disso aqui dentro, eu sou manso. Mirei, mas não pequei. Quem aqui nunca se mirou? Hein, Clécio? Quem aqui nunca se irou? O problema é quando você extravasa, quando você bate na rocha, quando você quebra as tábuas. Mas Moisés era na Bíblia o homem considerado mais manso de toda a terra. Era força sob controle. Precisava de força para liderar o povo? Moisés, o povo de Deus? Moisés precisava de força? Precisava. Porque não era fácil. Você no meio do deserto, o povo murmurando, e você não, a gente precisa caminhar. Ou você já viu na história Deus levantando um líder fraco, um líder sem postura, sem punho. Levantou homens mansos, uma força controlada, uma força sob controle. Porque, irmão, quando a gente vem para Jesus, uma das coisas que Deus nos dá é domínio próprio. É domínio sobre o nosso corpo. É domínio sobre a nossa língua. É domínio sobre a nossa mente. É domínio sobre os nossos pensamentos. Domínio próprio. Isso é força sob controle. Você se converteu, você é crente, você é forte, você não é besta, mas você controla a força. Você controla a ira. Isso é mansidão. Era por isso que Moisés era considerado o homem mais manso de toda a terra, porque ele sabia controlar a sua força. Por 40 anos Moisés extravasou 2 vezes. E quantas vezes Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou fulminar o povo, eu vou bater esse povo, Moisés. E Moisés, com toda a mansidão, ia ser intercessor do mesmo povo que ele criou. E ela dizia: não, Deus, o que vai dizer as outras nações? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui no deserto? Não, Deus, espera aí, dá mais uma oportunidade. Isso era a mansidão, era a força sob controle. Não, os crentes estão descontrolados. Sabe, outro significado para mansidão é aquele que não entra em disputa, aquele que não fica concorrendo com quem está do seu lado. No mesmo livro do Êxodo, de Números ali, no livro de Moisés, a gente vai ver por 2 vezes as pessoas chamando Moisés para disputar. Primeiro Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e disse: você é fraco, você não consegue guiar o povo. Sabe o que Moisés foi fazer? Ele disse: eu não vou disputar com vocês, eu vou falar com quem pode resolver. A característica de um manso é que ele não resolve na conversa. Não, ele não quer debater. Você falou? Está falado. Eu vou perguntar a Deus se é verdade. E vai valer aquilo que Deus falou. Quando Moisés foi falar com Deus a respeito de Corá, Datã e Abirão, sabe o que Deus fez? Abriu a terra e consumiu não só aqueles 3 homens, mas as tribos daqueles homens. Por conta da mansidão. Tem gente que quer disputar. Não, é porque eu prego melhor, eu canto melhor, eu sou melhor do que você, eu faço isso melhor, é porque Deus me chamou primeiro, é por isso, é por aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus não quer é que o povo brigue entre si por
cobrar segundo as minhas obras, e nem vai me cobrar segundo as suas obras. Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Então você não precisa disputar com ninguém a respeito de nada. Nada. Seja manso. Na próxima vez, foi quando Miriam e Arão, os dois irmãos de Moisés, foi falar: Moisés, Deus só fala com você? Não fala conosco? Aí dessa vez foi Deus que veio de encontro e disse: eu falo com vocês também, mas com Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face, com ele eu falo olho no olho. O face a face ali, irmão, ó, é rosto com rosto. Vocês eu falo de forma diferente, falo através do meu servo Moisés, mas com Moisés eu falo com ele face a face. Aleluia. Um homem manso, uma mulher mansa na presença do Senhor, porque ele confia naquilo que Deus prometeu, confia no que Deus deu a ele. O homem confia no cargo que foi, confia em Deus, naquilo que Deus deu. Falaram que eu não sou, pronto, Senhor, foi o Senhor que me levantou? Não. Falaram: não, eu sou, não é, eu sou, não é. Para com isso. E outra coisa, a Bíblia, ela nos oferece inúmeros pontos teológicos. Eu posso concordar com você em alguma coisa, você pode discordar de mim em alguma coisa. É Bíblia. A gente vai ler a interpretação. É por isso que existem vários pontos teológicos a respeito da palavra. Tudo sem mudar a mensagem: Calvário, a cruz, a salvação, a ressurreição. Mas tem ensino que eu vejo de um jeito, tem ensino que você vai ver de outra forma. E o apóstolo Paulo ele fala que a gente tem que se entrar em questões tolas, em discussões tolas, disputar conhecimento. Não, a Bíblia não nos chamou a gente para ler e meditar na palavra para que a gente fosse melhor do que os outros. Se você utiliza do dom que Deus te deu para dizer: eu sou melhor do que fulano, do que eu prego melhor que ele, do que eu canto melhor que ele, do que eu faço melhor do que ele, você está usando a palavra de forma errada. Porque Deus, da mesma forma que Deus vai cobrar cada um segundo as suas obras, Deus vai usar cada um como Ele quiser. A um Ele vai usar no louvor, a outros na palavra, porque um tem salmos, outros tem hinos, outros tem cânticos. Um foi chamado para pastorear, outros para servir, outros para ser bispo. Uma série de dons ministeriais. Encontre o seu, e quando você encontrar o seu dom, faça com excelência. E fazer com excelência não é disputar, não é você querer derrubar, não, é você fazer conforme Deus te instruir, em concordância com o ministério que você congrega. Tá bom? Concordância, mansidão. Você quer ser manso que nem Moisés? Tenha força sob controle. Então, você quer controle da força? A gente quer segurar, mas aí a palavra já veio na boca, já saiu. Mas é isso que é mansidão, é você dominar a si próprio, dominar suas atitudes. Não, mereci uma resposta daquela, mas eu não vou dar. Merecia pegar no pescoço e enforcar até, mas eu não faço. Como diz os irmãos aí, que mereci uma surra de gado morto até o gado piar. Eu sou crente, sou manso, deixa quieto. Glória a Deus. Quer ver um exemplo de não disputar, para você entender o que é mansidão? Lá em Gênesis, quando estava Ló, os pastores de Ló com os pastores de Abraão brigando por uma terra, brigando pela a prosperidade daquele lugar. Sabe o que Abraão falou? Abraão tinha o poder para dizer assim: eu vou escolher o que sobrar teu. Abraão mansidão falou assim: eu não quero disputar contigo, Ló. Escolhe o lado que quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Tu escolhe onde tu quiser ir. Abraão sabia que a bênção estava com ele. Era dele a bênção. Mansidão. Escolhe, Ló. Não quero brigar? Não quero. Quero disputar? Não quero. Terra? Não quero.
Mas você escolhe, o que você escolher, eu vou para o lado contrário. E quando Ló escolheu o lado de Sodoma sem saber, mas foi para Sodoma, a Bíblia diz que depois dali, Abraão seguiu para onde? Para Canaã. Foi herdar a terra que Deus tinha prometido. Por quê? Porque foi manso, não entrou em disputa, porque aquilo que Deus preparou para a sua vida é teu, não é mais de ninguém. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai fazer para você, é para você. Então haja com mansidão sobre aquilo que Deus te colocou, te deu. Bem-aventurado, felizes são aqueles que são mansos. Nós tivemos um tempo, irmão, que a gente tem perdido o nosso controle. Brigamos por tudo. Por tudo e mais um pouco. O apóstolo fala assim: quando lhe pedir a razão, dê. Ó, o que o apóstolo Paulo fala é: e quando lhe pedir a razão, dê a razão. Glória a Deus. E o irmão, conhecedor de Bíblia, e quando a gente parava para conversar, ele conversava, mas só ele tinha razão. A nossa opinião não valia, a minha opinião não valia. Eu falava: não, Barão, não é assim não. Não, Barão, tá bom, você falou outra palavra. Ia sair. Quando me chamava para conversar de outro assunto, eu já não queria, já ia embora, porque eu não tinha espaço para falar. Queria minha razão todo o tempo. E às vezes eu não queria dar porque eu sou carne, né? Eu não queria dar minha razão, mas dava, entregava. Mesmo sabendo que estava indo num caminho errado ali, que ele estava indo numa interpretação errada, eu deixava aí, porque não tinha como. Você está entendendo? Tem a razão. Não destrua nada. É força sob controle. Se controle. Quando é vontade de explodir, lembre: Jesus já me resgatou, já me purificou, meu nome está escrito no livro da vida, Jesus está voltando. Eu não quero perder a minha salvação por um momento de descontrole. É no momento de descontrole que você puxa a faca para um. É no momento de descontrole que você puxa o gatilho sem pensar. É no momento de descontrole que você bate em alguém, dá um tapa em alguém. No momento de descontrole. Eu estava assistindo um vídeo esses dias que um rapaz pregando o evangelho dentro de um amigo, outro rapaz levantou e deu um tapa. Tapa no rosto do pregador. Final das contas, foi uma decisão impulsiva. Ele não refletiu naquilo que ia fazer. Depois ele começou a chorar no colo do irmão, pedindo desculpa. Ele sabe que ele explodiu na hora errada e fez o que devia fazer. Porque a gente, quando explode, coisa errada vem aí. E depois que explode, irmão, depois que faz, para você contornar a situação, gera mágoa, rancores, dores, feridas se abrem. Então, preste atenção no que você vai falar. Preste atenção no como você vai proceder. Presta atenção como é que você vai explodir ou controlar a sua ira, porque você pode causar uma ferida em alguém que demora a cicatrizar por um momento de explosão. Então seja manso, irmão, em nome de Jesus, e domine, tenha força para controlar a si próprio. Eu costumo dizer que quando Deus me chamou para o Evangelho, eu era brigão, eu era briguento, temperamental. E por muito tempo a minha oração é: Senhor, controla o leão que tem dentro de mim, a fera, controla. E quanto mais eu orava, Deus enviava situações. Não era para me provocar a ira, mas era para eu aprender a controlar aquilo que eu estava pedindo. E por muitas e muitas vezes eu quis explodir, quis partir para a agressão, quis brigar. E Jesus me lembrava: tu está orando para eu controlar o leão, eu estou enviando. O leão só vai ser lançado no treino, na prova, no treinamento. Mas seja manso em nome de Jesus. Não é uma disputa com ninguém. Todas as vezes que ele pedir a razão, você vê que não tem jeito de conversa, entregue a razão. Você é besta? Não. Você está avançando no reino, crescendo espiritualmente, adquirindo para você algo que ninguém vai lhe tirar.
Uma vez que Deus me botou na área de temperamento, nunca mais eu fui provado nessa área. Nunca mais chegou ninguém assim para querer me dar um tapa na cara, para querer brigar comigo. De repente ele aparece um duro atribulado, mas não, Jesus te ama, Deus te abençoe, e já aperta a situação. Mas para isso você precisa ser bem-aventurado, bem-aventurado os mansos. Por quê, irmão? Porque ele vai herdar a terra. Que terra é essa? A nova Jerusalém que desce do céu, ou a nova terra que vai ser criada? Das duas. E esse rei, essa lei desse rei, precisa ser entronizada em nós, colocada em nós. Segundo ponto, o verso 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quem são esses? Quem são os que têm fome e sede de justiça? Aquele que tem sede e fome pelas verdades da palavra. Aquele que tem sede e fome das coisas de Deus. Já viu aquele versículo em Mateus capítulo 6 e o verso 33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você já viu um servo de Deus de verdade ele procurar injustiça, ele procurar a falta da verdade? Você já viu um servo de Deus de toda a história ele ser um servo que comete injustiças? Não, ele quer buscar a justiça. Aquele que tem sede das coisas de Deus, aquele que tem sede da palavra de Deus, aquele que tem fome e sede da obra de Deus, aquele que é constrangido, consumido pela vontade, aquele que se submete à vontade de Deus. E essa vontade algumas vezes vai doer em nós, mas é melhor doer em nós sendo a vontade de Deus do que a nossa carne falar mais alto que a vontade de Deus. E essa carne que nos leva para distante de Deus, nos levar para distante dele. Você está entendendo? Mas bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. O que tem fome e sede de justiça, irmão, é o sermão. O salmista escreve lá no Salmos 15: quem habitará? Quem habitará, Senhor, no teu santo monte? E o Senhor responde para Davi: aquele que fala verás nele a verdade. O que tem sede de justiça, sede do reino de Deus, ele fala a verdade. Ele não compactua com a mentira, ele não compactua com a desordem, ele não compactua com a bagunça. Não, com as injustiças da vida. Não. E quando ele se encontra num local, numa situação onde alguém vai ser injustiçado pela verdade que habita nele, pelo reino que ele tem buscado, ele se torna um defensor daquele alguém que está sendo injustiçado. Você está entendendo o que é ter fome e sede da justiça de Deus? Ter fome e sede de justiça é aquele que não concorda com a injustiça. Olha, um exemplo. Meu irmão Zé Carlos junto conversando. Zé não está presente. A justiça é o quê? Eu estou levando no Clécio sem estar presente. E Zé Carlos, como defensor da justiça e da verdade, me conhece Clécio. O que é que ele faz? Sabendo que o testemunho de Clécio não é aquele, ele diz: irmão, você está falando mentira. Isso é calúnia. Pô, irmão, pelo amor de Deus, vamos parar. É um defensor da verdade. Ele não compactua com as injustiças. Não compactua. Está em Romanos 1. Quando Paulo ele lista uma série de pecados, ele diz: digno de morte não só aquele que pratica, mas aqueles que convêm, aqueles que são coniventes aos que praticam. E outra série de pecados que as pessoas se julgam no direito de ser coniventes, se julgam no direito de não exortar, de não defender, de não utilizar a palavra. Você está entendendo o que é ter sede? Me diga aí, em todas as eras da igreja, um que está aqui na Bíblia, aqui, um discípulo, um apóstolo,
permitir alguém ser injustiçado. Pelo contrário, ele é um Deus de oportunidade, de perdão, de reconciliação. No caso de Ananias e Safira, olha como Deus fez. Primeiro foi o marido, Ananias, que mentiu diante do Espírito Santo, e morreu lá. Quando veio a esposa, Pedro deu a mesma oportunidade que deu o marido, a oportunidade de que ela falou o quê? A verdade. Só que ela não tinha sede de justiça e nem sede da verdade. Não. Ela tinha sede da mesma mentira que o marido dela tinha. Foi todos os dois no mesmo buraco. Então preste atenção. Sempre a segredo, eu falei isso na escola bíblica hoje pela manhã. Sempre a segredo seja verdadeiro. E às vezes a verdade na face de alguém vai machucar ele, porém vai sarar. É uma verdade que vai causar um confronto dentro da pessoa, mas vai ter cura, vai sarar. Por quê? Que amizades, William, que passa a mão na mentira dos outros, está cheio por aí, cheio. Mas quando eu vim com a presença, eu vou ser um amigo que diz a verdade. Se tiver errado, eu vou dizer. Vou falar. Gosto de ninguém gostar. Peço sabedoria a Deus, amor no meu coração, para que eu possa falar da melhor forma possível, para que haja reconciliação e perdão. Mas se aquele que foi exortado, ele quiser permanecer no erro, ele vai permanecer no erro sabendo que está errado. Então tenha sede. Quando a gente tem sede das coisas de Deus, irmão, a gente não quer compartilhar com as injustiças da vida. Você está lá na rua, você viu o irmão passando e perdendo a carteira dele, você viu outra pessoa passando e pegando. Você é daqueles que fala assim: estou nem aí, não tenho nada a ver. Você foi chamado para ser diferente. Para ser diferente. Ser diferente. Certa feita o irmão chegou para mim: irmão, agora eu achei 3 recibos de luz e um valor embolado nos 3 recibos de luz. Eu estava orando para Deus me abençoar, porque eu estava sem dinheiro, e veio aquela bênção para minha mão. Eu falei: bênção ou maldição? Ele: não, eu estava orando para Deus me abençoar. Eu falei: é que eu acho o recibo do rapaz, eu acho o recibo da pessoa com dinheiro. E eu falei: qual era o valor do dinheiro? Era o valor do recibo. Eu falei: tu acha o recibo dele, o valor do recibo? Tu é crente, tu vem dizer que foi Deus que te abençoou? Não. Deus permitiu que tu achasse, para que tu pagasse o recibo do rapaz, para que quando ele vesse o recibo pago, ele perdia dinheiro, dizer: graças a Deus. Quem achou foi honesto, quem achou foi verdadeiro, não quis tomar para si. Não, mas eu estou vendo um crente. Você sabe por que ele pode costume? Do obreiro se colocar de pé, Luiz, e os irmãos que de joelho, mas o obreiro tem que estar de pé. Porque uma certa vez estava na igreja, o irmão estava orando, o irmão passou e pegou o celular, a bolsa do irmão e levou o celular da irmã. Os irmãos estavam orando, o obreiro também ajoelhado. Mas dentro da igreja, o irmão foi lá e passou a mão na bolsa. Aí eu falei: pronto, o obreiro fica em pé, chega primeiro, ora primeiro. Os irmãos estão ajoelhados, orando, mas ele está vigiando. Estou vigiando. Eu estou vigiando. Eu estou vigiando. O irmão bota o celular ali, a irmã bota o celular ali e vai dobrar o joelho. Como a gente faz na igreja, confiando que quem está no celular é crente, sim ou não? Aí de repente você levanta: cadê seu celular? Cadê sua bolsa? Misericórdia! Fale comigo, misericórdia! Acontece, irmão. Mas aquele que tem compromisso com a verdade, ele não pratica essas obras. Aquele que tem sede e fome da verdade, aquele que tem sede, que ele é bem-aventurado por sede de justiça, que ele tem fome de justiça, ele não compactua com as coisas erradas, ele fala a verdade a quem seja, ele produz a verdade, ele não compactua com a mentira, com a injustiça, com a calúnia, com a contenda, ele não compactua. Característica do crente, de um servo verdadeiro.
É por isso que o salmista pergunta: quem é Deus que vai morar no céu? Quem é que vai morar no tabernáculo? Quem é que vai subir para a glória de Deus? Aquele que fala a verdade. Aquele que fala a verdade. Em outra igreja, a gente conheceu uma irmã, e a irmã falava, parecia um regulador falando. Eu cheguei para ela aqui e falei: tome cuidado, fala demais, fala pelos cotovelos, que a Bíblia diz que não muito falar, até cá. Não foi 15 dias, a irmã começou a dar um trabalho na igreja, misericórdia, sério? Um trabalho na igreja, missionário. Misericórdia. Agora falava pelos cotovelos. E você via que muitas palavras ali eram mentira, era coisa inventada, muita coisa. Misericórdia. Vamos cuidar. Nós somos chamados para ser o quê? Crentes verdadeiros. Genuínos. Se você está aqui dentro dessa igreja e seu propósito não é para o céu, você está na igreja errada. Ah, pastor, eu vim porque eu quero dinheiro. Não é aqui. Vai falar de salvação, de mudança de vida. Jesus vai te abençoar, vai abrir as portas para você. Ele vai te suprir na sua necessidade. Jesus ele vai te ajudar a reformar tua casa, construir tua casa. Mas você está sabendo que o mais importante Jesus ele está falando para você é a tua salvação. Se passar o tempo e ele não cumprir essas coisas, mas salvou a tua alma, você saiu num lucro gigantesco. Terceiro ponto, as bem-aventuranças. No verso 7, bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Aleluia! Quem são esses, pastores? Esses crentes verdadeiros são os misericordiosos. O que significa isso? Aquele que tem compaixão, aquele que tem um coração disposto a perdoar, aquele que tem um coração disposto a pedir perdão. E se você for estudar um pouco mais a fundo sobre as bem-aventuranças, você vai perceber que um bem-aventurado, uma bem-aventurança vai chamando a outra. Eu não consigo ser, irmão. Eu não consigo trabalhar com a verdade com o meu irmão se eu não tiver misericórdia dele. Então vai puxando, uma bem-aventurança vai puxando a outra. É um conjunto, pastor. Eu posso ter só duas bem-aventuranças. Não, ali é para você ter todas as bem-aventuranças. E principalmente essa, de misericórdia de outros. Sabe por quê? Se misericórdia significa, Franklin, eu tenho compaixão de você. Você falou comigo, eu falei com você. E no momento que eu falei com você, você teve compaixão de mim e me perdoou. A Bíblia diz que meu Pai, o teu Pai Celestial também vai te perdoar. Mas se você não for misericordioso, no dia que eu falhar com você e não me perdoar eu das minhas ofensas contra você, a Bíblia diz que o teu Pai, o meu Pai Celestial também não vai te perdoar. A importância de você ser misericordioso é porque a misericórdia está devidamente direcionada para o céu. Aí quando Pedro vai lá para Jesus e diz: Jesus, até quando eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Jesus fala assim: Pedro, eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Aí você fala assim: tá bom, eu vou multiplicar, vai dar 490 vezes, então tá tudo bem. O meu irmão já está em 489, falta só uma para dizer tchau para ele. Só que Jesus estava falando de um número infinito. Jesus não estava falando de uma conta exata. Jesus estava falando de um número perfeito, 7. A aliança de Deus. Você está entendendo? Era um número infinito. Jesus estava dizendo: não, Pedro, é infinitas as vezes. E logo depois de 70 vezes ele fala assim: olha, eu vou lhe contar uma parábola. Ele conta a parábola do credor incompassível. Ele diz assim: havia um certo homem que devia ao seu senhor 10 mil talentos. A Bíblia não fala se era de ouro ou se era de prata, mas vamos lá. 10 mil talentos. Um talento era o equivalente a 35 quilos. Quantos quilos um talento? 35. Então, botando aqui 10 mil vezes 35 vai dar quanto?
350 mil quilos, ou de ouro ou de prata. Me diga aí quem tem condição de pagar. Vamos supor que a dívida fosse ouro. Havia um homem que devia 350 mil quilos, 350 mil toneladas de ouro com outra pessoa. Aí ele vai, Zé Carlos, acertar conta com aquele homem que devia. E nesse acerto de conta, este homem que devia, falando com o seu credor, disse: tem misericórdia de mim, porque tudo eu pagarei. E a Bíblia disse: aquele homem tomado de íntima compaixão. De quê? Íntima compaixão, tomado de misericórdia, perdoou a dívida daquele homem. Esse mesmo homem que foi perdoado de uma dívida de 350 mil quilos de ouro, ele encontra alguém que lhe devia um denário, ao equivalente a um mês de serviço. Qual era a dívida maior? O que ele devia ao rapaz, ou o que alguém estava devendo a ele? Qual era, irmão, a dívida maior? O que ele devia? O que ele devia? Mas quando ele chegou com alguém que ele devia menos, o que foi que ele fez? Ele não conseguiu perdoar. Aí quando veio o credor, ele falou: servo malvado, eu te perdoei uma grande dívida, eu te perdoei uma grande parte, eu tive misericórdia de você, e você não consegue ter misericórdia desse homem? Aí Jesus finaliza a parábola dizendo: assim será no reino de Deus, se você não conseguir perdoar ao seu irmão as suas ofensas. Escute só a representação da parábola. Os 350 mil de ouro era a minha dívida, era a tua dívida para com Deus. E Deus fez o quê? No Calvário perdoou. Ou ficou algum pecado sem perdoar? Não, perdoou todos. A minha dívida com Deus era muito maior, e ainda assim ele quis o quê? Me perdoar. Ele podia me lançar na prisão por conta da dívida? Podia. Ele podia não ter misericórdia de mim? Podia. Mas escolheu o Senhor agir em misericórdia para comigo e perdoou os meus pecados. E se Deus, sendo Deus, perdoou as minhas ofensas contra Ele, eu não deveria fazer de igual modo aos meus irmãos? Sim ou não? Aí a gente ora o Pai Nosso, não é? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as minhas ofensas, porque eu tenho perdoado os meus ofensores. Olha a condição: perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. Por que eu me perdoa? Porque eu tenho sido perdoador, porque eu tenho sido misericordioso. Ó, perdoa as minhas falhas, porque eu tenho sido perdoador. Você consegue, continua lendo Mateus 6. Jesus falou assim: e se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Você está entendendo por que eu tenho que ser bem-aventurado, misericordioso? Eu tenho que ser feliz nessa área. Eu tenho que agir de misericórdia para com quem quer que seja. É crente ou não crente, eu preciso agir de misericórdia, liberando o perdão. Coisa dura nos pediu Jesus. É difícil liberar perdão, mas é necessário. É para a sua salvação, é para seu crescimento, é para que Jesus escreva o teu nome no livro da vida. É necessário liberar o perdão para que você seja perdoado. Pastor, mas eu aceitei Jesus, me batizei, venho para a igreja, mas tem alguém lá no passado que eu não perdoei. É por isso que não tem crescimento, é por isso que não avança. Você precisa resolver algo lá atrás. Eu lhe digo por experiência própria, irmão. Não estou contando testemunho de ninguém, estou contando o meu próprio. Eu já contei esse testemunho aqui. Num tempo que eu tinha ódio de um amigo meu, muito ódio dele. E todas as vezes no passado, quando eu me converti, que falava o nome, não podia ser nem o nome dele, mas o nome dele, só o nome dele. Podia ser outra qualquer pessoa, eu lembrava da situação e minha boca, a saliva enchendo daquela saliva grossa de raiva. O olho ficava vermelho, eu ficava com ódio dentro do coração.
E quando o pastor foi me batizar, ele perguntou: tem alguma coisa que impede você de descer? Eu falei: tem. Eu tenho ódio quando a pessoa pastor, se eu pudesse, eu tirava a própria vida dele agora, na minha frente, na sua frente. O pastor falou assim: eu vou lhe batizar, mas essa oração vai mudar. A partir de hoje você vai orar assim: Deus, coloque no meu coração o desejo de perdoar. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia. Coloque em meu coração o desejo de agir em misericórdia. Eu fui um machucado, mas agora não importa mais. Eu quero perdoar. Por 3 anos naquela oração, eu peço, orando: Deus, me faça um homem perdoador. Um homem perdoador, Senhor. Me faça um homem perdoador. Eu quero perdoar fulano de tal. Eu quero perdoar ele, Senhor. Eu quero perdoar. Até no dia que Deus me promoveu um encontro e que eu pude pedir perdão a ele. Mas quando eu pedi perdão, sabe? Eu senti as algemas quebrando. Sabe aquela corrente que você vê nos filmes? O homem preso, ele vai segurado com uma corrente na perna. Eu andava daquele jeito. Eu dava 2 passos e eu sentia que alguma coisa me puxava para trás. Todas as vezes que meu ministério ia avançar, eu tinha que voltar para trás por conta dessa situação. Todas as vezes que tinha promessa de crescimento na minha vida ministerial, eu tinha que retornar ao meu passado para resolver o que eu não queria resolver. E Deus falava: enquanto você não perdoar, você não vai alcançar misericórdia. Enquanto você não for perdoador, misericordioso, você também não vai alcançar misericórdia. E aquilo me machucava, me maltratava, porque ainda tinha dores, mágoas, eu não queria ser liberto daquilo. Mas no dia que o Espírito Santo me deu um encontro, meu coração teve paz. Depois de 3 anos orando, eu me encontrei com aquele moço. E o meu coração cheio de tranquilidade, irmãzinha. Eu falei: eu quero te pedir perdão. Eu quero que você me perdoe. E ali fizemos as pazes. As intrigas que havia, não houve mais. Hoje ele passa por mim, eu salvo ele. Deus abençoe. Tudo bom? Como é que você está? Beleza? Que Deus continue te protegendo. O meu coração não dói mais, sabe? Aquela ferida está lá, porque eu lembro da cicatriz e nós não temos amnésia, mas aquela ferida não me causa mais dor, irmão. Perdoar, sabe quando você perdoa alguém de verdade? É quando está lá a cicatriz no seu braço, do corte que foi feito, da ferida que foi feita em seu coração. Você lembra da ferida, lembra da ofensa, mas você foi sarado. Aquela situação já não lhe causa mais dor. Isso é perdão verdadeiro. Está lá como um marco para você lembrar, mas não para sentir mais dor. Não para sentir mais dor. Então, bem-aventurado e misericordioso, porque eles alcançarão misericórdia. E de quem é, irmão, que nós vamos alcançar misericórdia? De quem é? Do nosso Deus. Do nosso Deus. E dos nossos irmãos. Quando você pratica a misericórdia: mas pastor, aquele irmão está me ferindo tanto. Você, irmão, perdoa de novo. Mas pastor, aquele irmão já me machucou. Eu sei, perdoe de novo. 70 vezes 7, 350 mil quilos, perdoe de novo. Quantas vezes vai ser assim? Perdoe de novo. Enquanto você perdoa, você está entrando no céu. Enquanto ele pratica o mesmo ato, ele está indo para o inferno. Mas você não tem nada a ver com isso. Mas enquanto você perdoa, você está indo para o céu. E enquanto as pessoas continuam caindo dentro dele, está indo para o inferno. E o que é que você tem a ver com isso? Ele também vai ensinando a palavra com você. Perdoa e siga a sua jornada. Feriu, perdoa e segue a tua jornada. Feriu, perdoa e segue a tua jornada. A pessoa repete o mesmo pecado, às vezes na queda. Aí é com ela e Deus. No dia do juízo, Deus vai requerer dela. Você está entendendo? Mas nós somos cristãos, como servos de verdade, como aquele que foi transformado, renovado pela palavra, foi chamado para ser servo de verdade. Nós é que precisamos agir de misericórdia. E eu pregando assim fica fácil fazer, mas no momento de fazer, de dar o perdão é difícil. Fica fácil não. É complicado. Mas é por isso que você precisa ser um bem-aventurado. Você precisa ser um bem-aventurado. Repita comigo: Senhor, eu quero ser esse homem, essa mulher,
bem-aventurado na tua presença, em nome de Jesus. Escuta, para toda bem-aventurança cumprida, uma recompensa. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque o quê? Vão herdar a terra. A terra aqui, ou a nova Jerusalém que desce do céu, ou a nova terra. De certa forma, nós estaremos lá. Se você for no verso 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão saciados. Aquele que tem fome de justiça, fome da verdade, fome das coisas de Deus, vai ser cheio daquilo que ele tanto busca. Eu estava falando com você aquela hoje pela manhã. Você é cheio daquilo que você busca. Se você busca o reino de Deus, a justiça de Deus, você vai ser cheio das coisas de Deus, cheio da presença de Deus. Mas se você busca outras coisas, você vai ser cheio de outras coisas. Mas busque a presença de Deus, a palavra de Deus, busque a obra dele, busque o reino dele, para que você seja cheio. Olha a promessa: serão saciados, serão fartos, se encherão. Ah, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Busque que você vai ser cheio. Eu quero que Deus me dê o dom da pregação do Evangelho. Busque que você vai ser cheio do dom. Eu quero que Deus derrame sobre mim o dom de curar. Busque de Deus que Ele vai te encher. Eu quero o dom de profetizar. Busque de Deus que Ele vai te encher. Eu quero ser obreiro na casa do Senhor. Busque de Deus que Ele vai te encher. Promessa. Última promessa: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe o que misericórdia é? A Bíblia está dizendo ali? É quando você chegar no céu, cheio de falha, de defeito, mas todo dia diz: Senhor, olha as minhas falhas, Deus, os meus pecados, me ajuda, me perdoa. Aí o irmão vem e dá uma facada, uma paulada, você dá o que perdoa. Passa outro dia, vem outro irmão e me dá uma sugestão, você vai lá e eu te perdoo. E não pede o Senhor, perdoa as minhas falhas, eu estou perdoando. Está dando misericórdia ao Senhor, eu estou dando misericórdia em você. Olha que promessa que para nós. Então você perde quem perdoa alguém. Mas você ganha quem perdoa alguém, você ganha o reino de Deus. Você ganha a misericórdia de Deus. E pelo fato de você ser misericordioso com os seus irmãos, quando alguém presage de misericórdia com você, também vão ter de você. Porque não são perfeitos. As pessoas erram conosco e aí perdoa. Mas vai chegar uma hora que a gente vai errar com alguém. E também precisar do perdão de alguém. E porque eu perdoei tanto, eu tive misericórdia de tanto, a pessoa vai olhar e falar assim: rapaz, eu te perdoo. Eu gosto de misericórdia com você. E naquele grande dia o Senhor vai dizer: e coloquei sobre o povo, mas tu foste fiel. E coloquei sobre o tempo de tribulação, mas tu foste fiel. Eu coloquei pessoas para te ferir, para te machucar, mas tu foste fiel. Você agiu de misericórdia e agora a minha vez de exigir uma coisa com você. Isso é ser cristão de verdade. Isso é ser cristão de verdade. No vídeo que eu falei, eu assisti que o rapaz deu um tapa no rosto. Imagina aí, você estava falando no amor de Deus, você não foi um tapinha, foi um tapa de ficar vermelho no rosto do rapaz. E ele era branco. De imediato ali, irmão. Eu não sei qual será a minha reação, eu não sei. Mas não sabe a nossa reação no momento desse. Mas eu estava pedindo a Deus que seja essa aí a minha reação. Eu dou um tapa e depois cubro o irmão com um abraço. Isso é um ministério duro, irmão. Isso é duro. Deus está nos pedindo algo duro, mas é justamente isso, é o Evangelho. É na dificuldade onde os servos verdadeiros vão sobressair, onde eles vão ser destacados. Se coloca de pé, vamos deixar para domingo que vem. Repita comigo: Senhor, eu tomo posse da tua palavra, em nome de Jesus. Santíssimo Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai,
Graças eu te dou, Pai, por esta noite, Senhor. Meu Deus, nós estamos falando, Pai, sobre o perfil do crente verdadeiro, do cristão verdadeiro, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, nos transforme, Pai, nessa nova criatura que a Tua palavra diz, Senhor. Nós precisamos, Pai, ser moldados, Pai, a área da nossa vida, Senhor, que nós precisamos ser libertos, Senhor. Tem áreas, meu Pai, na nossa vida, Senhor, da glória, que o Senhor precisa tocar com a Tua mão forte, Senhor, da glória, para que seja transformada, porque nós temos, Pai, tentado de todas as formas, meu Senhor, mas não temos havido êxito, Senhor, da glória, mas nessa noite, com a revelação da Tua palavra, com o conhecimento, Pai, da Tua palavra, Senhor, nós entregamos, meu Pai, a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor, meu Pai, nos ajude, Senhor da glória, e nos transforme segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nos faz, meu Pai, esse homem, meu Pai, bem-aventurado. Nos faz, meu Pai, essa criatura bem-aventurada, Senhor da glória, que a Tua palavra nos ensina a ser, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, mas tem tantos empecilhos na nossa frente, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor coloque a mão e vá derrubando, Pai, as barreiras, Pai, que nos impedem de ser servos melhores. Vai colocando a Tua mão, Senhor, derrubando as muralhas, meu Pai, que nos impede, Pai, de crescer na graça e no conhecimento, que nos impede, meu Pai, de ser um adorador em espírito e verdade, que nos impede, meu Pai, de receber, Pai, a adoção de filhos, Senhor. Mas de uma coisa, meu Pai, eu tenho aprendido, Senhor, na nossa jornada, na minha jornada cristã, Senhor, é que o Senhor conhece, Pai, o nosso desejo, Senhor, de morar na glória, Senhor. Eita Deus! Nós estamos disponíveis para que a Tua palavra nos corrija. Coloca, meu Pai, o Teu prumo sobre a nossa vida, Senhor. E na área, meu Pai, que o Senhor precisa consertar, conserte, Senhor. Na área, meu Pai, que nós temos que consertar, nos ajude, Pai, a consertar, Senhor. Mas não, Pai, aparta de nós a Tua presença, Senhor. Não retira de nós, meu Pai, o Teu Santo Espírito. Permanece conosco, Senhor. E nos dá, meu Pai, um coração quebrantado, contrito, Senhor. Um espírito reto, Senhor, um coração, meu Pai, disposto a Te obedecer, como o salmista diz. E nós iremos glorificar, meu Pai, o Teu santo nome. E a igreja diz amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só agora, mas para todo sempre. Você pode ir em paz para sua casa, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas.